Felipe Bueno, Paulo Pousonoff. Começo por você, Paulo, as suas impressões sobre essa pesquisa. Parece que a terceira via, de fato, embolou e realmente vai ser difícil despontar, né, Paulo? Mariana, mas eu estava até rindo aqui, porque você mencionou que no eventual segundo turno entre Bolsonaro e Ciro Gomes venceria Bolsonaro. E é muito curioso, né? Quando essas pesquisas trazem algum número que se choca, assim, tão flagrantemente, né, com a nossa impressão da realidade, ela parece que perde credibilidade na hora, né? Eu não estou acusando aqui o Instituto de nada. Eu acho que as pesquisas, eu vivo falando que passam por uma crise de credibilidade. Na verdade, eu estou aqui me autocriticando e pensando como nós, né, espectadores, quando olhamos para uma pesquisa dessa que traz um número tão estranho desse, como imediatamente a nossa tendência é culpar aí a pesquisa, mas eu obviamente não vou fazer isso aqui. Agora, essa pesquisa é interessante para o presidente Jair Bolsonaro, né? De todas as pesquisas que eu venho comentando aqui nas últimas 2 semanas, me parece que é a que traz números melhores para o presidente Jair Bolsonaro. Então, concretizando, consolidando essa tendência de polarização. E é uma péssima pesquisa para o ex-ministro Sérgio Moro. Eu acho que no último mês houve muita expectativa, inclusive da nossa parte, né? Nós que estamos aqui o tempo todo para analisar as pesquisas, havia aí essa empolgação até de que houvesse um tripé, né? Um triângulo, e que a eleição não fosse tão polarizada assim, porque isso daria, obviamente, mais margem para comentários nossos. Mas essa pesquisa aí é um desastre para o ex-ministro Sérgio Moro, mostra aí que ele não consegue alcançar os mágicos 2 dígitos. Então, me parece que, nesse momento, muita água ainda vai rolar debaixo dessa ponte, mas, nesse momento, o Sérgio Moro não conseguiu, com os seus discursos, com as suas platitudes, com as suas promessas, né, aquelas promessas de força-tarefa para acabar com a fome, esse tipo de coisa, ele não conseguiu atrair esse eleitorado que se diz insatisfeito com Bolsonaro e que tenderia a uma tal de terceira via. Felipe Bueno, você acredita que uma possível fusão, né, uma possível chapa composta entre Lula e Alckmin dá, né, para essa chapa, Alckmin daria um efeito, uma espécie de efeito Biden? Ou seja, ao mesmo passo que ele não pode ter muito voto, peso em votos, né, efetivamente na urna, ele dá uma segurança muito importante aí pelo simples nome atrelado ao ex-presidente. Nessa linha de pensamento, Mariana, ele seria uma espécie, Alckmin, né, seria uma espécie de Alencar dos anos 2022, né, do ano de 2022, dessas eleições, né, alguém que pela bagagem que tem, pelas relações políticas que tem, pelas relações pessoais que tem, traria um pouco de calma ao mercado financeiro, ao setor produtivo brasileiro. Sim, é uma leitura possível. Agora, me permita fazer um paralelo aqui. No futebol brasileiro, muito mais que em outros países, existe o clubismo e o anticlubismo. O que eu quero dizer com isso? Se eu pego na rua um torcedor do Palmeiras, por exemplo, e prometo a ele levar um jogo do Corinthians. Vamos a um jogo do Corinthians, tudo pago, né? Almoço antes, jantar depois, o melhor lugar da arquibancada. Sim, eu vou para torcer contra o Corinthians. Então, aqui no Brasil, e isso foi exacerbado nos últimos tempos, torce-se muito a favor e contra pessoas e não ideias, né? Então, por que eu dei essa volta toda? Para tentar explicar por que, né, que a terceira via ainda não andou. Porque a terceira via ainda não é uma ideia e nem são pessoas. A única pessoa que tem mais recall da terceira via é o Sérgio Moro, mas ele não traz fatos, né? Fatos que o façam alcançar esses famosos 2 dígitos que nós esperávamos e até esperamos que ele alcance no começo do ano. Esperamos estatisticamente, não por torcida, é claro, né? Então, né, quando você tem essa polarização, e o começo da reportagem foi usando essa palavra polarização, é natural que essa disputa fique entre os 2 nomes mais possantes, né, os nomes mais fortes, e ao mesmo tempo os nomes que têm mais rejeição.
Paulo Pozonoff, hoje cedo, né, nós já acordamos com uma possível paralisação dos auditores fiscais. Na verdade, eles já estão alertando para isso desde ontem, né, quando foi comprovado no orçamento, então, esse reajuste para os servidores públicos relacionados à segurança. Você acredita que isso pode embaralhar um pouco o cenário e intenções de voto e apoio para Jair Bolsonaro no ano que vem, principalmente se nós vermos uma série de greves aí por parte de subcategorias dos servidores públicos reivindicando o mesmo reajuste, que nós sabemos que não tem como ser viabilizado porque não existe mais verba? Mariana, complica, né? O presidente Jair Bolsonaro já tem muitos problemas aí, muitas bolas no ar, né? Ele, como um malabarista, tem que lidar com muitas bolas ali no ar, e no finalzinho do ano ele se sai com mais essa, acaba fazendo lobby para os funcionários ligados ao setor de segurança pública e causando insatisfação nos outros servidores públicos. Eu já venho aí ao longo da semana alertando para isso. Isso é promessa de mais confusão em 2022, né? A gente já prevê uma economia bastante difícil, o que dificulta ainda mais a reeleição de um presidente extremamente controverso, como é o presidente Jair Bolsonaro. Aí, não satisfeito com isso, ele vai lá e acrescenta um pouco mais de pimenta nesse caldo, com essa possibilidade de uma greve, né, que contamine todo o setor público. Agora, Mariana, se você me permite só um minutinho, eu só queria voltar da questão da pesquisa, porque um número interessante também é o do Rodrigo Pacheco, que ele nem chegou a pontuar, né, nessa pesquisa, e ontem a gente viu Gilberto Kassab falando sobre Rodrigo Pacheco, que é o candidato do partido dele, teoricamente. Então é muito interessante essa não pontuação do Rodrigo Pacheco, porque mostra que o Kassab, que é muito hábil nos bastidores, vai ter que acabar escolhendo aí, ele que é um legítimo também representante do Centrão, vai ter que acabar escolhendo um desses lados da polarização, né, Lula ou Bolsonaro, para apoiar em 2022. Rodrigo Pacheco não vai decolar. Felipe Bueno, quero ouvir suas impressões sobre essa fala, né, de Kassab que nós trouxemos ontem aqui no Top of the Hour, de apostar as fichas em Rodrigo Pacheco, e aí já Paulo Pozonoff adiantando que é uma candidatura que não decola, mas também gostaria que você complementasse falando o que você acredita que Bolsonaro deveria adequar ou refinar aí no seu discurso para que pudesse reverter esses números que nós acompanhamos aqui nessa pesquisa do Poder Data. A história do Rodrigo Pacheco é aquela brincadeira que a gente costuma fazer aqui na nossa programação, aqui na Jovem Pan News, né? Vá à Praça da Sé, vá à Cinelândia e pergunte para as pessoas sobre Rodrigo Pacheco. Pouca gente vai saber e já ouvi falar, sei quem é um deputado, é um senador, é um político e tal, e fica nisso, né? Então, ele tem um recall baixo até agora, né? Pode vir a ter se houver algum fato, se tivermos fatos que positivos, é claro, que se conectem a Rodrigo Pacheco nos próximos meses. Senão, voto com o relator, não decola. Agora, com relação ao presidente da República, também concordo com o Bolsonaro. Mas não é possível que ele seja ingênuo a ponto, né, de acreditar que esse reajuste que ele concedeu a uma categoria, né, fosse normalizado pela ceia de Natal, né? Comemos peru, comemos lá as frutas secas, viramos o ano, champanhe e tal, e todo mundo se esqueceu desse reajuste para uma só categoria dentro do funcionalismo público, que aliás categoria, macro categoria, que ele sempre criticou, né? Então temos de fato um problema. Agora, quem é governo tem a possibilidade sempre de abrir a carteira, né? Concluindo aqui que um dos argumentos, né, desses servidores públicos dessas outras categorias é que não entendem como então Jair Bolsonaro beneficiou 30 mil em detrimento de 1 milhão que compõem toda a categoria, as demais categorias aí dos servidores públicos.